Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Eu quero falar hoje sobre o tema, por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? É uma pergunta que nós vamos responder, Paulo irá nos responder, não é? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Como eu falei ontem aqui, repito, Natal não tem a ver com Papai Noel. Natal não tem nada a ver com duendes, com presentes. Natal não tem nada a ver com luzes, embora as luzes sejam tão bonitas. Em Curitiba tem a famosa rua, vou fazer propaganda aqui, né? A rua da família Moleta, não sei. Moleta, mais de 1 milhão de luzes, né? Uma coisa encantadora, as luzes, mas não se trata disto. Não se trata disto. O Natal se trata do nascimento de Jesus. Outra coisa, nós não sabemos se Jesus nasceu no dia 25, provavelmente não é. Se nasceu em dezembro, se nasceu em julho, que ano que nasceu, a gente não tem, não adianta querer. Tem os estudiosos que dizem, porque isso, por causa daquilo. Se fosse para saber, estaria na Bíblia. Como não está na Bíblia, a gente pode achar, prever, mas não tem nada assertivo. Mas uma coisa certa e assertiva que nós precisamos crer é que Jesus nasceu. Se nasceu em janeiro, como eu nasci, estou pertinho de ficar mais velho. Se nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, ele nasceu. E ele não nasceu por nascer. Ele veio a este mundo com uma missão extraordinária e maravilhosa. Então a pergunta é, por que Jesus nasceu? Muitas vezes a gente celebra o Natal e a gente não é contra em celebrar, reunir a família, fazer umas comidas diferentes, comer a mais, ganhar uns quilinhos, né? A gente não é contra. Mas nós precisamos, como cristãos, entender a essência do nascimento de Cristo. Quando a gente olha para os católicos, eles são rigorosos nas suas tradições. Quando a gente conversa com os árabes, eles são mais rigorosos com as suas tradições. Eu, por muito tempo, tive o privilégio de ir aí numa escola bem famosa de Curitiba e Campo Largo. Todo final de ano, na turma do 9º ano que estava se formando, era feita uma roda das religiões. Então era levado um padre, um pastor, um rabino, um representante dos muçulmanos, né? Do Islã. Era levado, então, às vezes ali no intervalo do café, eu chegava lá, conversava com o judeu, conversava com o árabe, ia conversando com todo mundo, conversava ali, para a gente entendendo. E o cristão, nós cristãos, muitas vezes nós não damos a devida importância ao que a palavra nos ensina, não é nem tradição, é a palavra de Deus. E a gente não faz questão de ensinar a igreja e principalmente as crianças qual é o sentido do Natal. Quem sabe exista pais cristãos que digam para os filhos que é o Papai Noel que trouxe o presente, né? Assim como na Páscoa, há pais que dizem que o coelhinho botou um ovo de chocolate. Então nós como cristãos, nós devemos nos apegar à palavra do Senhor e termos certeza daquilo que está acontecendo, daquilo que realmente é, e ensinarmos com toda a nossa força, dizendo, esse aqui está errado, o certo é este aqui. Então nós precisamos entender por que Jesus nasceu, qual foi a necessidade de Jesus ter vindo a este mundo.
Sabe que Jesus um dia disse, eu quero ter uma experiência para saber como é ser homem, como é ter uma carne, como é sentir canseira, tristeza. Não. Jesus veio a este mundo com uma missão muito extraordinária. E este texto de Paulo, é lógico que uma teologia, ela não é baseada apenas em um versículo. Uma teologia, ela precisa ter vários versículos no Novo Testamento e também deve ser amparada pelo Antigo Testamento. Mas, devido ao tempo, nós não temos aqui, não é um curso de teologia, não é um estudo que a gente pode se aprofundar, mas eu quero ler, como eu li aqui com os irmãos, e explicar o que Paulo está nos ensinando a respeito do nascimento de Jesus. Então nós lemos o texto aqui. Pois todos pecaram e estão destituídos, excluídos, afastados, proibidos de possuir a glória de Deus. Destituído. Quando morre um famoso, aqui no Brasil, tem morrido bastante aí, morreu o Silvio Santos, um tempo atrás morreu o Gugu, esses dias estava vendo aí uma outra família de empresários, que o empresário morreu, daí fica aquela briga pela herança. E tem uns que excluem da herança. Está um rolo aí com o tal do Cid Moreira, né? Não, vou falar o que eu tenho assistido, né? Que ele deserdou uma pessoa da família, não está no seu seu testamento. Então, o que é destituir? É tirar fora, colocar de lado, sem que você tenha acesso àquilo que você tinha acesso, sem ter a permissão que você tinha antigamente. Então, quando nós voltamos lá no início da história, Deus colocou Adão no jardim do Éden e o outorgou como autoridade sobre o jardim do Éden e sobre a terra. Ele diz assim: governe sobre peixes, sobre animais, sobre aves, governe sobre a terra. E a Bíblia diz que toda viração do dia, Deus descia para conversar face a face com Adão. Até o dia que Deus desceu lá e cadê o tal do Adão? Estava escondido. E Deus perguntou: Adão, onde você está? Ouvi a tua voz e tive medo. Então Deus disse: então você me desobedeceu. Você pecou, você comeu do fruto que era proibido. E o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus colocou anjos para guardar o caminho e espadas fumegantes, para que eles não tivessem acesso ao jardim do Éden, não tivessem mais acesso à presença de Deus. Isto é ser destituído. E o que Paulo está dizendo? Que Adão foi destituído, que Adão pecou, que Eva... Existe uma linha teológica dizendo que o pecado de Adão e Eva ficaram só entre eles. Que o pecado original, que o pecado não passou para toda a raça humana. Mas Paulo aqui está dizendo: todos pecaram. Não está dizendo alguns pecaram. Paulo está dizendo todos pecaram, e por causa do pecado, não é culpa de Deus, é culpa do pecado, melhor, é culpa do pecador. A culpa não é de Deus, a culpa é daquele que comete o pecado, e ao cometer o pecado, está destituído da glória de Deus. Paulo também diz assim, ou o escritor aos Hebreus diz assim, que através de um só, o pecado passou a toda a humanidade. Então eu e você, antes de conhecermos a Cristo, nós também éramos pecadores e carregávamos esta consequência terrível do pecado sobre nós. Então todos pecaram. Por que Jesus nasceu? Porque todos pecaram.
Se todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, precisava alguém para resolver este problema. Precisava alguém para resolver esta situação. Então nós estamos tentando responder a pergunta: por que Jesus nasceu? Jesus nasceu por causa do pecado. Jesus nasceu por causa dos pecadores. Jesus nasceu por causa do pecado de Adão e Eva, que foi passado de geração em geração até chegar a mim e a você. Então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o texto não para aí. O 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que Paulo está dizendo? Primeiro, Jesus nasceu porque todos pecaram. Jesus nasceu porque todos precisam de um Salvador. Se existe perdição, se existe pecado, é necessário que haja um Salvador. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus nunca é pego de surpresa. Se você fizer o maior ato de bondade, ou se você viver da maneira mais correta possível, você não irá impressionar a Deus. Deus já sabe. Se você cometer a maior atrocidade, se você cometer o mais terrível dos pecados, Deus não vai falar: nossa, não esperava que ele fizesse isso. Deus nunca é pego de surpresa. Nós temos que saber que Deus, Ele habita a eternidade, algo que não cabe na nossa cabeça. Deus não tem começo, não tem fim. Não adianta nem tentar pensar que a gente não chega a lugar nenhum. Onde que Deus nasceu? Como que Deus nasceu? Como que... Não, Ele vive na eternidade. Ele era, é e sempre será. E Deus sabe todas as coisas. Certa feita alguém estava pregando dizendo que quando Adão e Eva pecaram, Deus falou: puxa, agora tem que resolver esse problema. Não, a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo diz, a palavra do Senhor a gente vai lendo e a gente entende. A palavra afirma assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Antes que acontecesse Gênesis 1:1, Bereshit, Bara, Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Antes que Deus criasse, Ele já sabia que ia criar o jardim do Éden, ia criar Adão, ia criar Eva, e o diabo ia se aproveitar usando a serpente, iria falar com Eva, e ela comeria do fruto, e ela levaria o fruto a Adão, e ele deliberadamente ia comer, eles seriam expulsos, e assim por diante. Deus já sabia de tudo, Deus sabe de tudo. Nada é oculto aos olhos de Deus, não no sentido assim de presente, da eternidade. No nosso tempo aqui, daqui 1 bilhão de anos, Deus já sabe. Daqui 1 trilhão de anos, Deus sabe de todas as coisas. A mente dele é perfeita, a mente dele é extraordinária, e nós não conseguimos entender isso. Então não é que Deus foi pego de surpresa e teve que dizer: olha, meu filho, não saiu do jeito que a gente havia planejado, então você vai ter que ir lá, quebra o galho lá descendo. Não. Tudo é um plano de Deus. Se todos pecaram, todos precisarão de um Salvador. Aleluia. Então por isso Paulo está dizendo, sendo justificados. O contrário de pecador é justo. Eu sempre digo, quando Deus olha aqui para a terra, Ele só vê 2 grupos de pessoas: os ímpios, os impuros, os pecadores e os justos. Não tem meio termo. Olha, estou meio desviado, olha, estou dando um tempo. Ou está salvo ou não está salvo. Ou é justificado por Cristo, ou não é justificado. É interessante que a palavra do Senhor diz assim, que a salvação é um dom, que não vem por obras, para que ninguém se glorie. A palavra do Senhor diz também assim, que uma alma
o valor desta alma é maior do que todas as riquezas do mundo. Então significa que se nós juntássemos neste momento todas as riquezas do mundo, o ouro, a prata, as pérolas, os diamantes, os dólares, os euros, os reais, todas as fortunas, a gente não conseguiria comprar a nossa salvação. É isso que está dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então nós estamos aqui numa caminhada para responder, por que Jesus nasceu? Primeiro ponto, Jesus nasceu porque todos pecaram. E se todos pecaram, Deus providenciou uma salvação. Deus providenciou um Salvador. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça. Então a justiça, ela não parte dos homens. A justiça, ela não parte das nossas obras. É interessante que nós temos que entender que para o homem existem dois caminhos: o caminho natural e o caminho espiritual. O caminho natural é o que as pessoas tentam usar para a sua justificação. Quando você vai evangelizar alguém, fala assim, você precisa de Jesus. A pessoa diz, não, eu não preciso. Eu não traio minha esposa, eu não roubo, eu não engano, eu trabalho certinho, pago minhas contas em dia, eu não minto, eu não faço nada. Eu faço obras de caridade. Esse é o caminho natural do homem, não deveria ser diferente. Todos nós deveríamos ser justos e honestos aos olhos dos homens, mas isto não é o caminho espiritual. Para sermos justos aos olhos de Deus, é só através da sua graça liberada mediante Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz assim, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das vidas, eu sou uma das verdades. Ele colocou tudo no singular, não é? Dizendo, eu sou o. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele não deixou margem para erro. Então, se nós queremos ser justificados, essa justificação será gratuita na nossa vida. Nós não precisamos pagar um centavo. A salvação, a justificação, ela vem gratuitamente, chega gratuitamente na nossa vida. E por isso, irmãos, se Deus não nos abençoasse em mais nada na nossa vida, além da justificação, nós já deveríamos ser eternamente gratos. Porque existem dois caminhos: o caminho do inferno e o caminho do céu. Todos que não são justificados por Cristo estão caminhando a passos largos para o inferno, mas aqueles que foram justificados gratuitamente estão caminhando em direção às mansões celestiais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto. Primeiro, vamos relembrar? Todos pecaram. Segundo ponto, todos precisam de um Salvador. Terceiro ponto, Jesus é o Salvador do mundo. Então veja bem aqui na parte B do versículo 24. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a obra de Cristo, ela é dividida em algumas partes. A obra de Cristo, ela pode trazer remissão e trazer redenção, que são coisas diferentes. Aqui esse texto está falando sobre redenção. O que é redenção? Redenção é pagar um valor para que alguém seja resgatado de alguma situação. É libertação mediante ao pagamento de um resgate. Isto é redenção.
Então nós, como diz o texto aqui, todos pecaram e precisam de um Salvador. Outrora nós estávamos como as pessoas do mundo, nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, escravos das obras da carne, escravos da concupiscência dos olhos, escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades e assim por diante. Quando nós olhamos para as pessoas que não conseguem se ver livres do pecado, ontem ainda eu mandei a mensagem para uma pessoa que a gente está aí já uns 20 anos evangelizando. Falei, rapaz, vem aqui, venha na cantata de Natal, vem aqui estar com a gente. Não quer. Às vezes a gente fica, mas fulano não quer Jesus. A vida está de perna para o ar. Problema no casamento, problema financeiro, problema na saúde, problema com a família, problema após problema. E a gente chega e fala assim, Jesus é a solução para tudo isto. Se você se render a Jesus, Ele vai resolver esses problemas. Vai entrar com providência em cada situação. Mas a pessoa não consegue se libertar. Não é que ela não queira, ela não tem força para isso. Porque escravo não tem decisão própria. O escravo não pode dizer, olha, a partir de agora eu estou livre, não trabalho mais para você, agora eu sou uma pessoa livre. Não. O escravo, ele precisa ser resgatado. Precisa de um redentor, de alguém que pague por esta redenção. Então as pessoas estão escravizadas pelos vícios, vício da prostituição, vício da pornografia, vício das drogas, vício do álcool e tantas outras coisas. As pessoas estão presas no mundo, presas nas suas próprias vontades, no seu próprio querer, em curtir a vida, em ganhar a sua vida. Então, quando a gente vai evangelizar alguém, a pessoa não quer, a gente tem que clamar por aquela vida. Para que o Salvador chegue até aquela pessoa e diga, eu cheguei aqui. Eu estou me manifestando a você, porque eu já paguei o resgate para que você seja livre de todas estas obras. Muito mais do que ser livre das obras do mundo, das obras que Satanás realiza nesse mundo, é a vida eterna. As pessoas estão preocupadas com esta vida aqui. E ainda hoje eu estava estava lendo esse texto, e eu pensei, eu vou chamar essa pessoa, e vou falar assim, eu vou falar uma última vez para você. Existe céu e inferno. O caminho do inferno é assim, o caminho do céu é assim. Mas não pode ser a última vez, tem que insistir, né? Mas eu vou chamar para dizer de novo. Porque nós temos que entender que existe um Salvador, existe um resgatador, existe uma redenção que já foi paga 2000 anos atrás. Já está tudo pago, e eu e você já estamos fazendo parte disto, louvado seja o nome do Senhor, mas isto não é o suficiente, nem pode ser. Nós temos que olhar para aqueles que ainda não são, e levarmos esta esperança e dizer, existe salvação para a sua vida. Então lembre-se que nós estamos nesta caminhada, tentando responder, por que é que Jesus nasceu? Jesus nasceu porque todos pecaram. Jesus nasceu porque todos precisam de um Salvador. E Jesus nasceu porque Ele é o Salvador do mundo. É interessante. A Bíblia toda, esses dias, uma pessoa chegou e falou assim para mim, pastor, eu não gosto do Antigo Testamento. Para mim, o Antigo Testamento não tem valor nenhum, para mim é só o Novo Testamento. Falei, mas a gente não consegue entender o Novo Testamento se não tiver no Antigo Testamento. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, tudo está apontando para Cristo.
Quando Adão e Eva pecaram e fizeram roupas, costuraram roupas de folhas, Deus falou: não, isso aí não dá para cobrir a vergonha de vocês não, tem que matar um animal. Provavelmente seja um cordeiro que ele matou e fez roupa de peles para dizer: olha, a partir de hoje, para cobrir o pecado, precisa de derramamento de sangue. Quando nós olhamos para a arca que Noé construiu, é uma figura de Cristo. Quando nós olhamos para Abraão, é uma figura de Cristo. Então, olhamos para Isaac sendo sacrificado. O que Deus diz? Abraão, oferece para mim o teu filho, o teu único filho. Depois lá no Novo Testamento, a gente olha dizendo que o unigênito de Deus nasceu por nós. Se a gente olhar ali, para João diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que coisa maravilhosa. Então tudo está apontando para Jesus. Tudo está apontando para este Salvador, que se manifestaria. Até o próprio Jó, ele faz uma das declarações mais impressionantes da Bíblia. Pela fé ele olha para o futuro e diz: eu sei que o meu Redentor já está vivo, e na hora certa ele irá nascer, e quando ele nascer, ele vai cumprir o seu ministério, vai morrer na cruz, vai ressuscitar ao terceiro dia, e trará a salvação para toda a humanidade. Jesus nasceu porque Ele é o Salvador do mundo. Jesus nasceu para nos livrar do inferno, da perdição eterna. Ah, se não fosse este nascimento. Como eu disse ontem, não houve antes desse nascimento um nascimento igual. E após esse nascimento não haverá outro igual. Esses dias tinha dois pastores discutindo, e um dizendo assim: você é um falso pastor. Ele disse: mas por quê? Porque você não dá vida pela sua ovelha. E a Bíblia diz que Jesus disse que o verdadeiro pastor dá vida pela ovelha. Eu falei: mas meu Deus, que falta de entendimento. Jesus já deu a sua vida de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi extraordinário. Mas vamos voltar aqui ao nascimento, né? Por que Jesus nasceu? Entenda uma coisa: Jesus não poderia simplesmente aparecer aqui neste mundo. Se Jesus apenas aparecesse como um homem aqui dizendo: eu sou Jesus o Salvador, o sacrifício dele não valeria, porque não teria sangue envolvido. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há salvação. Jesus não poderia ter nascido de uma conjunção carnal, de uma relação entre José e Maria, porque ele teria pecado como eu e você. Carregaria em si o pecado original, e ele estaria destituído da glória de Deus. Então, como Deus resolveu essa questão? Improvisou? Não, ele já tinha tudo pensado, né? E o anjo chegou e disse: Maria, tem uma missão para você, Maria. Maria ficou meio assim, né? Mas como isso vai acontecer? Eu sou uma jovem virgem, não tive relação com nenhum homem, como eu vou me achar grávida? Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver, e quando você menos perceber, será gerado dentro de você, aleluia, um ente santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que este ser será 100% humano, ele será 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele for 100% homem, ele continuará sendo 100% Deus. A nossa cabeça não consegue entender isto, mas este era o Jesus que nasceu. Maria segurava nos braços o menininho Jesus, mas ali também estava o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. Veja que coisa extraordinária. Então por isso Jesus nasceu. Este foi o meio pelo qual Deus estabeleceu
para que ele cumprisse todas as exigências da lei. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo também nos ensina, que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. E a lei que veio para ser boa e para trazer vida, se tornou mal e morte. A lei que era para salvar, trouxe condenação. Mas Jesus nasceu, e Ele cumpriu por mim e por você todas as exigências da lei, e se tornou o nosso Salvador. Então a gente não precisa colocar na mão no bolso, não precisa ir no banco resgatar uma poupança para comprar a salvação, basta a gente reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador, oh aleluia, e nós somos lavados deste sangue maravilhoso, e o nosso nome é escrito no livro da vida, e assim nós obtemos a salvação por Cristo Jesus. Por que Jesus nasceu? Porque todos pecaram, porque todos precisam de um Salvador, e porque Jesus é o próprio Salvador. Amém? Vamos ficar em pé neste momento. Nós vamos orar, mas eu não queria orar sozinho neste momento. Eu gostaria que cada um fizesse a sua oração. Pode ser em voz baixa, pode ser em voz alta, pode ser em outras línguas, mas você faça esta oração juntamente comigo, agradecendo a Deus. Sabe, neste momento existem muitas pessoas que estão indo para o inferno. Olha quantas tragédias aconteceram de ontem para hoje no Brasil. Ontem um ônibus bateu lá perto de Teófilo Otoni, 40 pessoas morreram. Hoje pela manhã, um avião particular, um empresário e toda a sua família, que coisa! O empresário, a esposa, os filhos, a sogra, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, não lembro, 10 pessoas dentro do avião. Levantou o voo ali, acho que de Canela, se não me engano, foi lá em Gramado, bateu num predinho lá, caiu e morreu todo mundo. Que coisa triste, que tragédia. E hoje eu estava almoçando e pensando, que final de ano para essas famílias. Que tragédia. Que clima de Natal, que clima de Ano Novo. Uma família toda morrer. Naquele ônibus de excursão lá também eu creio que devia ter muitas e muitas famílias dentro daquele ônibus. O pessoal indo passar as férias na Bahia. Então existem pessoas... E o pior de tudo, a gente como cristão, a gente fica pensando, será que todos estavam salvos? Será que todos aproveitaram a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador? Então quando a gente olha isso, a gente se entristece, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer brotar dentro de nós uma gratidão, dizendo, Senhor, obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque Jesus nasceu para me salvar. Obrigado porque eu era pecador, agora justificado por Cristo. Aleluia, tenho salvação. Como Paulo diz em Romanos 12, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o diabo pode vir tentar te acusar dizendo, mas você fez, você falou, você praticou, olha que nenhuma condenação há, agora eu estou em Cristo Jesus. As coisas, o passado, a própria palavra diz que Deus pega o nosso passado e os nossos pecados e lança fora como no mar profundo, e desses pecados não se lembra mais. Veja que coisa gloriosa. Ontem no sentido de no passado a gente era pecador, o diabo vivia nos acusando, vivíamos presos pelo pecado, pelas obras da carne. Hoje não somos mais escravos do pecado, hoje não estamos mais presos no pecado. O diabo vem querendo nos acusar, a gente diz, eu estou em Cristo Jesus, não tenho condenação nenhuma, o meu advogado chama Jesus Cristo, converse com ele, eu não tenho mais nada a ver com você. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida, estamos caminhando para os céus. Então esta oração de gratidão que nós vamos fazer neste momento, você vai olhar, como eu disse lá no começo do culto, quem sabe a gente não tenha alcançado tudo que gostaria de alcançar este ano de 24, mas
Tudo que nós precisávamos, Deus nos concedeu. Então você vai fechar os seus olhos e vai orar neste